Meu nome é Rodrigo e sou pedreiro desde os 15 anos. Comecei cedo porque a vida me obrigou. Perdi meu pai em um acidente de trabalho quando ainda era criança e minha mãe teve que sustentar a casa sozinha. Com 2 irmãos menores para criar, tive que abandonar a escola e aprender um ofício rápido. Foi assim que me tornei ajudante de pedreiro. No início, não sabia muito, mas com o tempo fui pegando o jeito. Me dediquei ao trabalho e depois de anos de esforço, me tornei mestre de obras. Não tenho diploma, mas sempre tive orgulho do que faço. Ao longo dos anos, vivi muitas histórias, algumas boas, outras nem tanto. Mas o que aconteceu naquela obra, bom, essa é a que eu nunca vou esquecer. Até hoje me pergunto se aquilo realmente aconteceu, ou se minha mente estava pregando peças em mim. Só sei que desde então, nunca mais fui o mesmo. Tudo começou em uma manhã tranquila. Eu estava na obra de um pequeno prédio residencial, finalizando os últimos ajustes, quando um carro de luxo estacionou na entrada. Era uma caminhonete preta, com vidros escuros. Fiquei olhando, curioso, enquanto um homem descia. Ele estava bem vestido, de terno e óculos escuros. A postura dele era séria, quase intimidadora. Ele se aproximou e perguntou: "Você é Rodrigo?" "Sou eu mesmo. Em que posso ajudar?" Respondi, com o semblante franzido. Ele me estendeu a mão e o aperto foi firme, quase agressivo. "Tenho um trabalho para você. Algo especial. Ouvi dizer que você é o melhor mestre de obras da região." Eu ri, meio desconfiado. Geralmente, essas palavras vêm acompanhadas de promessas vazias. Mas ele continuou: "É um projeto grande, exigente. Preciso de alguém com sua experiência e comprometimento. O pagamento será generoso." Ele então abriu uma pasta de couro que carregava e me mostrou o valor que estava disposto a pagar. Era uma quantia absurda, muito além do que eu ganharia em meses de trabalho. Fiquei tentado, claro, mas algo nele não me passava confiança. Havia uma frieza em seu olhar, uma falta de emoção que me incomodava profundamente. "Preciso pensar, senhor. Estou com outras obras em andamento", respondi, tentando ganhar tempo. Ele apenas sorriu. "Não se preocupe, cuido de tudo. O importante é que você aceite. Ligue para este número quando tomar sua decisão." Ele me entregou um cartão. Nele havia um símbolo estranho. Um triângulo com um olho no centro. Reconheci de imediato como o símbolo da maçonaria. Já tinha ouvido histórias sobre eles, mas nunca dei muita atenção. Quando ele foi embora, fiquei olhando para o cartão por um bom tempo. Algo em mim dizia para recusar, mas o dinheiro, bom, era dinheiro suficiente para quitar minhas dívidas e dar uma vida melhor para minha família. Conversei com minha esposa naquela noite. Ela não gostou da ideia. "Rodrigo, isso parece perigoso. Por que um homem tão rico precisa de você?" perguntou ela, preocupada. "Não sei, mas não podemos ignorar essa oportunidade. O que é o pior que pode acontecer?" respondi, tentando convencê-la e a mim mesmo. No dia seguinte, liguei para o número. Poucas horas depois, um envelope foi deixado embaixo da porta da minha casa. Dentro dele havia uma chave e um endereço. Junto, um bilhete dizia: "Apresente-se no sábado, tudo será explicado." Reuni minha equipe, os 5 homens em quem mais confiava: Jorge, Paulo, Luiz, Mateus e Antônio. Partimos cedo no sábado. O endereço ficava em uma área afastada, cercada por árvores e montanhas. Quando chegamos, fiquei boquiaberto. Era um casarão imenso, antigo, com janelas altas e um portão de ferro que parecia saído de outro século. Assim que nos aproximamos, o portão se abriu sozinho. Nenhum vigia, nenhuma câmera. Apenas silêncio. A estrada era de pedras, ladeada por árvores e flores exóticas. No final do caminho, a casa se erguia imponente. Parecia viva, como se nos observasse. Descemos do carro e fomos recebidos pelo homem que me contratou. Ele se apresentou como Senhor Duarte. "Sejam bem-vindos.
Esta será sua nova casa durante o projeto. Façam como se estivessem em casa, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Os quartos onde ficamos eram luxuosos, mais do que qualquer lugar onde já dormimos. Tudo parecia bom demais para ser verdade. E como dizem, quando algo parece bom demais, geralmente é. No primeiro dia, fomos levados até o local da construção. Era um terreno atrás do casarão, onde os alicerces de um galpão estavam sendo cavados. Duarte e o engenheiro, um homem chamado Vitor, nos deram as instruções. O trabalho parecia simples, mas a área tinha algo estranho. O solo era duro, como se não quisesse ser mexido, e constantemente encontrávamos objetos enterrados, moedas, amuletos e até ossos. Vitor, o engenheiro, sempre aparecia para tomar de nós qualquer coisa que encontrássemos. Ele dizia que não era da nossa conta. A postura dele era rude, e o jeito como olhava para nós me deixava desconfortável. Comecei a perceber que ele parecia supervisionar mais do que o necessário, sempre por perto, como se temesse que víssemos algo que não deveríamos. Então, começaram as coisas estranhas. Certa noite, enquanto revisava os planos na cozinha, ouvi passos nos corredores. Pensei que fosse Antônio, mas quando chamei por ele, ninguém respondeu. Saí para verificar e vi uma sombra passar por uma das janelas. Quando fui até lá, não havia nada. Mais tarde, Luiz disse que ouviu sussurros enquanto trabalhava no galpão. A princípio, rimos, mas os relatos começaram a se repetir. Os rapazes estavam assustados, mas ninguém queria admitir. No terceiro dia, enquanto cavávamos, encontramos um medalhão com o símbolo da maçonaria. Luiz o pegou, mas Vitor apareceu de repente e arrancou o objeto de suas mãos. Ele gritou para que continuássemos trabalhando, mas o clima ficou pesado. Naquela noite, enquanto dormíamos, acordei com o som de vozes. Saí do quarto e vi Duarte e outros homens caminhando para o galpão, carregando algo que parecia um corpo. Meu coração disparou. Decidi segui-los à distância, escondido nas sombras. Quando cheguei ao galpão, o que vi me fez congelar. Havia um círculo de homens, todos vestidos com mantos negros. No centro estavam Jorge e Paulo, inconscientes. Eles os colocaram dentro de caixões de madeira e começaram a preenchê-los com cimento. Eles serão a base, o alicerce de nossa grande obra, disse Duarte enquanto os outros homens repetiam palavras em uma língua que eu não conhecia. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Algo me segurava no lugar, como se o medo fosse uma força física. De repente, senti uma mão no meu ombro. Era Antônio, pálido como um fantasma. Mestre, precisamos sair daqui agora, sussurrou ele. Corremos o mais rápido que pudemos, deixando tudo para trás. Quando voltamos com a polícia, a propriedade estava abandonada. Não havia sinal da casa ou do galpão, apenas um terreno vazio. Até hoje, ouço os gritos dos meus amigos à noite. Sei que eles estão lá, presos nas paredes de concreto de uma obra que nunca deveria ter existido.